Eu me lembrei de uma situação, trabalhei como psicólogo nas escolas estaduais e uma vez eu atendi uma criança que a professora havia me encaminhado com suspeita de uma deficiência mental, porque ele não aprendia. E fazendo toda a avaliação diagnóstica, nós chegamos à conclusão que a criança não tinha deficiência nenhuma. Na verdade, ela vivia um estado de pressão psicológica, de constrangimentos, de violência cotidiana. E depois descobrimos que essa criança, um menino de 12 anos, era abusado sexualmente pelo padrasto em casa. E aí chamamos a mãe até a escola para conversar. E falando para ela do relato da criança, de abuso sexual, e a mãe começou a chorar e disse o seguinte: eu já sabia disso, né? Eu tenho mais outros 4 filhos, e se eu denunciar o meu marido, eu não vou ter quem possa sustentar a nossa família. Então, ela suportava toda essa situação, inclusive, né, sabendo que o seu filho estava passando por essa condição de abuso, com consequências para o resto da sua vida, mas suportava tudo aquilo em função da dependência financeira, né? E é uma realidade, isso aconteceu há mais de 20 anos, né? Eu não era ainda parlamentar, estava trabalhando na Secretaria de Educação e naquela época não se tinha tanto conhecimento dos recursos que essa mulher poderia ter para se livrar dessa situação, né? Hoje nós temos mais políticas públicas, né? Casa, abrigo, nós temos a Casa da Mulher Brasileira, Delegacia Especializada da Mulher, e tem as políticas de transferência de renda, para que a mulher possa sair de casa e ter a condição de se livrar do agressor, às vezes o marido, às vezes alguém próximo da família, né? Então, a importância, eu queria relatar isso, a importância das políticas públicas voltadas para as mulheres vítimas de violência, para que elas tenham condições de se libertar desse cativeiro que é a sua casa, né? E poder criar os seus filhos e buscar uma outra situação longe, né, da violência. Eu acredito que, por isso, nós precisamos cobrar do Estado, do poder público, das prefeituras, né, que essas políticas sejam efetivas, né? Transferência de renda, Bolsa Família, também casa-abrigo, mulher às vezes em assentamento, né? Precisa ter um lugar para se proteger por um tempo, porque às vezes faz a denúncia e não pode voltar para casa, né? Então, são muitas situações, nós temos que estar sempre debatendo esse assunto. Feminicídio no nosso estado é um absurdo, a gente vê que constantemente sai no noticiário mais um caso, mais um caso. Então, é preciso uma mobilização permanente da sociedade, do poder público, para a gente enfrentar essas situações.